O Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, estabelecemos essa sintonia de paz, de luz, de harmonia, a envolver a todos nós, a você que nos acompanha, a sua família. Para nós, é um momento muito importante de compartilharmos a divulgação da doutrina espírita. E você participa junto conosco através de perguntas, de dúvidas. Através do chat você pode estar também compartilhando conosco nesse trabalho de divulgação. Hoje nós trouxemos para a abertura do programa uma mensagem do Espírito Emmanuel intitulada Em Nosso Trabalho. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz. E dela nós extraímos a parte que nos chamou mais atenção e que diz assim: o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Vamos agora para momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. A mensagem de reflexão de hoje está no livro Paz e Renovação, com o título Sem Desânimo, ditada pelo Espírito André Luiz, que assim nos convida a refletir. Se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias e viaturas diversas passam em graus de velocidade diferente, cumprindo as tarefas que lhes foram assinaladas. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Observe, porém, o carro parado, fora da pista. Além de constituir uma tentação para malfeitores e um perigo no trânsito, é também um peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham a socorrê-lo. Considere a lição e não gaste o seu tempo acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Qual acontece ao veículo mais singelo, você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida. Arrancar um companheiro dessa ou daquela dificuldade, carregar um doente, transportar uma carta confortadora, entregar um remédio ou distribuir alimento. Se você quer realmente largar o caminho da inércia, rogue amparo
aos espíritos benevolentes e sábios que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina. E eles colocarão você, mas para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que você pense em servir, dispondo-se a começar. Então, agora nós vamos para aquele momento onde trazemos notícias do movimento espírita. É o momento agenda. Realização do INTERCEP, Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco. É a segunda edição deste ano, que é no Agreste Sul de Pernambuco. O evento será na cidade de Gravatar. Abertura no sábado, com a palestra a partir das 19 horas, no Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, situada na Rua Estevão, Câmara 326, em Gravatar. Procure inscrições para esse evento na instituição em que você frequenta. A realização promove, ao mesmo tempo, confraternização das casas espíritas de nossa região, como também a troca de informações e de experiências entre as instituições. Participe. Seminário Espírita, as Cartas de Paulo. Carta aos Coríntios, dia 30 de agosto, horário das 8 às 18. Local, Centro de Eventos MV Empresarial, que fica localizado na Avenida Presidente Dutra, número 298, em Biribeira, Recife. O evento é organizado pela Associação Caminho do Bem e do Grupo Espírita Maria Dolores. Palestrantes, Vitor Hugo, de Minas Gerais, Severino Celestino, da Paraíba, e Álvaro Mordechai, de São Paulo. Ingressos, R$ 60,00. Reserva através do WhatsApp DDD 81 98206 6099. Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Instrução dos Espíritos. O mau remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Esperai, pois todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor, por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha ordenado o corpo de todas as glórias, ele haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus,
por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando? Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairavas no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queria sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasses, embora houvesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Agora, vamos para onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro do Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas, às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas, terças, às 8 horas da noite. Vamos então para uma questão de O Livro dos Espíritos. É a questão 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Resposta dos Espíritos. Não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma docíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos, que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-lo de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós, auxiliando-nos com seus conselhos, testemunhamos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Vamos então
para o Espiritismo na Bíblia. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10, lemos: E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Auxílios do Invisível, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos, sob cadeias pesadíssimas. O pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, mas é imprescindível, não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Vamos agora para endereços de instituições espíritas. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas, às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, Rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos, às 8 horas da noite. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa, não é isso, Soares? Exatamente. Queremos aqui reforçar esse convite do próximo evento espírita, que é o INTERCEP, a Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco. Evento promovido pela Federação Espírita Pernambucana, será dia 16 e 17 de agosto, na cidade de Gravatar. O evento começa no sábado 16, a partir de uma palestra à noite, que será às 19 horas, no Tabernáculo Espírita Joana d'Arc,
na Rua Estevão Câmara 326, centro de Gravatá. E no dia 17, durante toda a manhã até 13h, haverá o desenvolvimento desse encontro. As instituições espíritas, sobretudo aqui do Agreste Sul de Pernambuco, estão sendo convidadas e, através delas, você pode fazer a sua inscrição e participar. É um evento muito importante no trabalho de integração, de confraternização das instituições espíritas em nosso estado. Vamos agora dar uma olhada aí no chat, né, Silmara, como é que estamos? Uhum. Vamos para aquele momento de dar bom dia aos nossos amigos que chegaram, que estão chegando. Trazendo aqui o José Orlando, nosso amigo de Cupira. Bom dia, que nós estejamos cientes e conscientes de nosso compromisso assumido com a divindade. Nessa passagem aqui na Terra, com certeza, precisamos sempre nos lembrar, né, termos essa consciência, amigo. Gratidão pela sua mensagem aqui. Bom dia para o estudo do livro Nosso Lar. Bom dia, que Jesus Cristo abençoe a todos, assim seja, que Jesus os abençoe também. Bom dia para o nosso amigo Francino Galindo, bom dia, e aqui o estudo do livro Nosso Lar também dá bom dia a Francino. Vamos ver aqui. Francino, ele já traz aqui uma pergunta. Estávamos com saudade de você, Francino, das suas perguntas, né? Vamos lá, vamos começar. Ele inicia aqui, tá, Soares? Tá certo, ótimo. Porque na criação da doutrina espírita não tem comunicação com os espíritos asiáticos e orientais, totalmente eurocêntrica. Essas comunicações aqui. Interessante A pergunta. ausência dessas culturas foi preconceito, Soares, ou desconhecimento dos ensinamentos orientais? E aí? É interessante. Nós queremos primeiramente lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no seu primeiro capítulo, nós recebemos um esclarecimento sobre o que é o Espiritismo. E ele diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem mostrar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a origem e a natureza do mundo dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Então é importante primeiro sabermos isso. O Espiritismo não vem estabelecer uma religião nova. Ele vem servir de ponte para o estreitamento, para a aproximação das várias percepções do homem sobre Deus, a espiritualidade, a religião no seu aspecto de comunhão com o Criador que está acima de todos nós. E justamente nesse aspecto ele nos mostra que o mundo espiritual é constituído pelos espíritos dos homens que partiram da Terra. E que no mundo espiritual, ao redor da Terra, continuam os problemas limitados à evolução da criatura humana, inclusive os problemas linguísticos. Só os espíritos bem elevados é que se comunicam através do pensamento. Mas as dificuldades linguísticas, inclusive, levaram ao surgimento do Esperanto, né? A língua neutra internacional que surgiu na Polônia com Zamenhof e que o Espiritismo é um grande incentivador do estudo dessa língua. No livro Memórias de um Suicida, há uma menção à Universidade de Esperanto. Eu estou lembrando esses fatos pelo seguinte: o Espiritismo surgiu na França, com o codificador Allan Kardec. O Espiritismo como doutrina. Claro que os princípios básicos do Espiritismo se espalham por todas as eras e por todas as religiões da humanidade.
inclusive as religiões orientais. Mas eu quero lembrar aqui, sobre a pergunta do nosso irmão, as dificuldades linguísticas. Não é porque um espírito está desencarnado que, normalmente, considerando na média evolutiva da Terra, que ele vai conseguir se comunicar com um médium que não domine a linguagem dele. Aí a gente vai ver o grande problema de, na codificação, não terem surgido comunicações de espíritos das religiões ou do próprio Oriente, devido às questões de dificuldade linguísticas. Depois, o Espiritismo, cumprindo uma promessa e, ao mesmo tempo, uma profecia, ele é transferido da França para o Brasil. E no Brasil é que, de fato, a partir de grandes médiuns designados para essa tarefa de divulgação, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e outros, nós começamos a perceber o seguinte: determinadas flexibilidades mediúnicas singulares, porque há os médiuns que, por terem tido uma convivência profunda na cultura oriental, trazem uma flexibilidade para uma comunicação mediúnica com o espírito lá do Oriente. Isso vai acontecer com Francisco Cândido Xavier, né? Vai haver provas inéditas de psicografias vindas através do Chico, na linguagem, por exemplo, do hebraico. Né? Há um caso na biografia de Chico, de uma família que estava no Brasil, provenientes do Japão, e que tem a desencarnação de um filho de uma forma muito drástica, e procuram receber de Chico a comunicação. A comunicação vem na linguagem deles. Mas isso é uma mediunidade excepcional de Chico. Mas o que eu quero ressaltar para o Francino é que hoje, com o espiritismo difundido tanto no Oriente quanto no Ocidente, lá com médiuns afeitos e sensíveis à linguagem que convivem, recebem comunicação de espíritos desencarnados de lá. Mas o que é importante frisar, concluindo a resposta, é que, olha, o Espiritismo nos mostrou um mundo espiritual que é constituído naturalmente pelos espíritos que viveram na Terra. E que, no plano espiritual, eles também se localizam, em termos geográficos, aqueles que estão próximos à Terra, aonde mais conviveram. E de lá se comunicam através dos médiuns que hoje têm se difundido de uma forma cada vez mais intensa por todo o planeta Terra. Então, era essa a resposta que eu... E temos contribuições aqui que eu desconfio. Eu acho que eu tenho quase certeza que o estudo do livro Nosso Lar é do nosso amigo Edson, né? Edson Roberto. Pelo menos Edson tem um estudo com essa designação. Se for, Mas então, pode haver outros. afirme aí. Então, ele está trazendo aqui uma contribuição para essa questão, dizendo assim: caro Francino, apesar de não haver especialmente espíritos especificamente orientais, pois há espíritos que já viveram em diferentes países, os ensinamentos do Espiritismo, veremos ensinos universais. E aí, Francino... Certo. Eu ia dizer, tem até uma observação em cima desse comentário, porque, de fato, ocorre o seguinte: como foi o comentário anterior, Silmara, tu pode puxar ele? Pronto. Sim, a ponte que existe entre a doutrina espírita e
as doutrinas religiosas do Oriente. Essa ponte está no conhecimento e no aprofundamento sobre a reencarnação. As doutrinas orientais, como o budismo, o islamismo, o brahmismo, o maometismo, todas elas têm uma essência associada à reencarnação. O espiritismo fez a ponte entre o cristianismo tradicional e essas tradições religiosas do Oriente, facultando com que todos nós pudéssemos hoje estudar e nos aprofundarmos sobre a reencarnação sob a luz da revelação espírita, que faz a ponte entre o Evangelho de Jesus, os ensinos ali bem delineados, e as tradições orientais, sobretudo no aspecto de uma ampliação e aprofundamento sobre a reencarnação. Era isso que eu queria lembrar. Pode continuar, Simone. Vamos continuar aqui, está bem movimentado. Então, o Francine diz assim, mas as comunicações se intitulam apenas cristã? Ou seja, eurocêntrica? Mas as comunicações se intitulam apenas cristãs? Não, vejam, as comunicações que os espíritos trazem e que fazem parte de inúmeras obras psicografadas, como citamos, sobretudo, por Francisco Cândido Xavier, nos trazem e revelam conteúdos da vida além do túmulo, da continuação dos laços afetivos familiares, do fato de que a morte não acaba com a vida e o fato de que o espírito preserva a sua individualidade. Então, esses aspectos, diríamos, serem bem centralizados nas comunicações espíritas. Então, tem mais alguma observação? Sim. Dê uma olhadinha, senhora. A gente, na sequência, a gente traz duas perguntas dele para a gente agilizar aqui. Então, os médios na criação da doutrina eram limitados? E outra, se eram limitados, como podem esses ensinamentos serem universais? Vamos dizer, os médiuns, eles trazem potencialidades e possibilidades na área da mediúnica diversificadas e com suas limitações. Essas limitações, elas se dão, sobretudo, pelo fato de que o estudo, a educação, o desenvolvimento da mediunidade, no seu aspecto profundamente humano, aonde o desprendimento, a abnegação, a renúncia, de fato começaram a ser mais estabelecidos com o surgimento da doutrina espírita. Houve aquele período em que a mediunidade, como é mostrado em obras, como é mostrado na Bíblia, no livro Deuterônimo, né, de Moisés, de terem sido proibidas as comunicações, porque elas visavam não só apenas interesses materiais, egoístas da criatura humana, como causavam perturbações por vincularem-se a espíritos muito apegados a esses interesses ainda no plano espiritual. Então, a mediunidade, de fato, ela tem suas limitações. E à medida que o homem evolui, cresce espiritual, moralmente, amplia-se e se qualificam essas potencialidades mediúnicas. Isso é um fato. Isso. Então, pode dar prosseguimento. A gente traz aqui a contribuição do nosso amigo, né, que diz ensinos morais do budismo, hinduísmo, crenças diversas orientais estão nas revelações espíritas, que nasce na codificação e continua nas obras complementares, que destaca as crenças orientais. Não é?
Vamos aqui a outra observação desse nosso amigo que diz o seguinte: é importante saber o significado da palavra moral, né? Porque Francino colocou no budismo não existem ensinos morais, né? É. Nem no Vejamos, hinduísmo. vamos ver, aí a gente já tem duas questões principais, né? A Uhum, primeira delas, a moral, ela tem, diríamos assim, de um conceito bem genérico, bem estabelecido, naquele ensinamento de Jesus. Fazei ao próximo o que gostaria que vos fosse feito. A essência da atitude e do comportamento moral está naquela atitude aonde, ou naquela ação que o homem toma e que causa impacto sobre o próximo e que pode se traduzir em ser algo bom ou em ser algo ruim. Mas a base do ensinamento do Cristo, que é o amor, essa base está em todas as grandes religiões da humanidade. Claro, apresentando-se muitas vezes em forma de parábolas, em forma de histórias, em forma de conceitos que transcendem o tempo, tanto no cristianismo quanto no budismo, no islamismo, no hinduísmo. Mas para todas elas, a regra fundamental é fazer ao próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse. E isso, de certa maneira, possibilita com que o Espiritismo seja a doutrina mais ecumênica que há na Terra, porque ela reconhece que, sob a base de todas essas grandes religiões, está o amor, está o Cristo cósmico, que transcende, né, o fato de ter se apresentado entre nós a partir da vinda de Jesus Cristo. Porque o Cristo cósmico, como nós entendemos, é o originador de tudo que existe na Terra e alguns planetas. É o governador do planeta Terra, que envia missionários em seu nome às mais variadas regiões. E aí nós reconhecemos em Buda, em Krishna e em grandes líderes religiosos, missionários sob a égide do Cristo cósmico, cuja base maior é o amor. Dê uma olhadinha isso. aí, Silmara, como nós estamos aqui. Temos Está bem perguntas. movimentado e, assim, Edson me confirmou no WhatsApp que era ele. Então, ele Certo. está dando aqui a contribuição, né, com os seus comentários muito importantes aqui. E como chegou mais amigos aqui no chat, né, e nosso amigo Edson está contribuindo aqui nas respostas também, vamos dar bom dia aqui ao Caio Augusto dos Santos. Bom dia, que Deus ilumine a todos. Inclusive, vamos partir para uma pergunta do Caio, tá? Que ele nos traz aqui o seguinte: ao retornarmos ao mundo espiritual, no desencarne, também recuperamos as memórias de vidas passadas, de outras encarnações? Ao retornarmos ao mundo espiritual, recuperamos a memória de vidas passadas. A doutrina espírita nos mostra e nos ensina que, na verdade, essencialmente, nós nunca perdemos essas memórias. Elas ficam temporariamente obliteradas, ficam em estado de inconsciência. Por exemplo, agora mesmo, dentro de nós, no nosso inconsciente profundo, estão as memórias das experiências que vivenciamos ao longo de inúmeras encarnações. Quando voltamos para o plano espiritual, a recordação mais predominante, é da última experiência física,
a recuperação da memória do passado, ela se dá de forma paulatina e controlada pela misericórdia de Deus. Eu aqui recomendo muito a leitura do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, onde é mostrado a experiência de dois espíritos que, já tendo realizado muita tarefa no bem e atuado no plano espiritual de forma significativa, percebiam uma dificuldade grande em elevar-se espiritualmente. E aí se submetem a uma terapia de regressão de memória no plano espiritual, como acontece também aqui na Terra, com o surgimento na psicologia da TVP, a terapia de vidas passadas, aonde em determinados estados de hipnose e de transe é possível o terapeuta trabalhar estados fóbicos ou estados de crises que a pessoa tenha que não conseguem ser resolvidas com a psicologia tradicional. Então, essas memórias estão dentro de nós. Não lembramos delas todas de imediato ao retornar ao plano espiritual, porque a grande maioria delas ainda se constitui de um material denso, duro, de desequilíbrios, principalmente associados a vícios ou a crimes que cometemos no passado, cuja lembrança completa nos deixaria impedidos conscientemente de progredir. Então, a misericórdia divina vai dosando essas recordações à medida que o nosso espírito dá conta. Porque, finalizando essa resposta, é bom estarmos bem inteirados de que a encarnação atual que nós estamos tendo é a melhor de todas. E como ainda percebemos em nós tanta tendência à agressividade, à violência, a desequilíbrios de vícios, a desequilíbrios morais, que formam um palco bem definidor da qualidade de espíritos que trazemos do passado. Ora, se pudéssemos acessar essas memórias de forma imparcial, não daríamos conta e entraríamos num nível de perturbação mental, qual acontece em alguns casos graves de doenças, como a esquizofrenia, que é o resultado, entre outros aspectos, de o espírito ter, face determinadas provas, realizado aberturas em relação a experiências do passado que ele não dá conta. A emergir do seu inconsciente conflitos com familiares, com pessoas na vida atual, e que teriam a ver com seu passado reencarnatório. É uma questão que realmente exigiria uma resposta muito grande por todos nós. Eu percebo, Simara, que será necessário tentarmos responder algumas dessas perguntas no nosso próximo encontro, não é? Isso. Inclusive, adaptando algumas respostas via chat, escritas, e durante o Uhum. programa que iremos ter. Exatamente, exatamente. Né? Nós agradecemos devido ao horário, nós vamos partindo para o encerramento, agradecendo imensamente a cada um dos participantes aqui no chat, que deixaram durante a semana também. Vocês podem deixar suas perguntas, a gente vai tentar responder no próximo programa. Agradecemos imensamente a grande contribuição do nosso amigo Edson, aqui respondendo ao nosso amigo Francino as perguntas, né, as dúvidas. Gratidão imensa, Edson, e gratidão a todos. Que Deus e Jesus os abençoe, que possamos ter um dia de muita paz e luz a todos. Até o próximo programa. Até o próximo. Sim. Antes de encerrarmos, só um minutinho, Soares. Antes de encerrarmos, eu queria trazer aqui, é, que vai acontecer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo, né? Aqui.
é que vai acontecer. Ai, cadê? Vai acontecer na próxima quinta, Soares. A gente não pode É melhor esquecer. você falar, pode falar e dizer o que é que vai Na acontecer na próxima. próxima. Aliás, na próxima quinta, não. No dia 7, né? 7/8, mas está pertinho. Dia 7/8, nós vamos ter a presença no canal do YouTube NEP Paulo e Estevão, o Wesley Caldeira, né? O Wesley Caldeira, ele é escritor, palestrante espírita, divulgador, né, da doutrina espírita. E aqui, vamos aqui, pronto, que vai abordar o tema para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, dia 7/8, às 21 horas, não percam. É de Fica aqui quinta-feira o a 8 convite, dias. de quinta a 8, né? De quinta Então a tá 8. bom, fica dado aí o convite até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Muita paz. Paz, até o próximo domingo. Até.